Então vamos dar continuidade aqui à nossa formação de cura interior sobre as características do orgulho. O que vem a ser a característica? Aquilo que vai identificar se você é orgulhoso ou não. Então vamos lá. A pessoa orgulhosa, ela tem certas características. A primeira, anote aí no seu caderninho. Ela faz questão de confrontos. Faz questão de confrontar-se com os outros. Ela gosta de hierarquia, ou seja, de poder, né? De estar no topo hierárquico. Quando estou falando aqui, dá para não confundir que a nossa igreja católica, Deus, tudo é hierarquia, mas eu estou dizendo que ela gosta de querer se sentir importante nos cargos, né? Hierárquico. Exemplo, você sabe com quem está falando, né? Então, por ela se achar num cargo importante, poderoso, ela já usa desse argumento para dizer: você sabe com quem você está falando? Se for um policial que vai se confrontar com uma pessoa como um cidadão, aí vai dizer: você não sabe que eu sou policial, e você já percebe que esse policial é orgulhoso. Então, não quer dizer que um policial não é mais importante do que, eu posso comparar aqui, o algum advogado, né? Algum delegado, mas ele, pelo cargo dele em relação aos outros que são inferiores a ele, nós cidadãos, ele pode se comportar de forma orgulhosa por causa do cargo. O professor diante dos alunos, você não sabe que eu sou o professor, eu que mando aqui em vocês, ou seja, fica se achando importante pelo cargo de professor. Então, a pessoa orgulhosa gosta de criticar mal dos outros de forma sistemática. Então, ela gosta de fazer muitas críticas negativas do outro. Ele é irônico, azedo na sua forma de se expressar. Então, não é uma pessoa dócil. Lembra que a gente falou sobre o tratamento lá da ira, de você procurar ser uma pessoa dócil, mansa. Então, não é uma pessoa azeda, aquela pessoa que ela se expressa de forma irônica. Segundo, anota aí no seu caderninho, característica que vai identificar se você é orgulhoso ou não. O orgulhoso quer se elevar diante de Deus. Aqui entra o pecado de Satanás. Satanás quis ser mais do que Deus. Aqui entra o pecado de Satanás e a origem de todos os outros pecados. Então, do orgulho originou todos os outros pecados. A ideia de querer se confrontar com Deus. Então é isso, o orgulhoso. O orgulho é a ideia de querer se confrontar com Deus. Esse tipo de orgulhoso não aceita servir a Deus. Então você começa a observar se você é uma pessoa que quer servir a Deus. Quando eu estou me referindo aqui a Deus, é o nosso Deus, Jesus Cristo. O Deus ensinado pela nossa igreja católica, que deixou os 10 mandamentos, ok? Não é essas outras crenças aí, muitas divindades não, tá? Então, eu me basto a mim mesmo sem precisar dos outros e sem Deus, né? E sem querer saber de Deus, e nem de Deus. Não quero. A mim mesmo basta e pronto, ponto final, né? Vou dar aqui um exemplo. Toda a desobediência ao mandamento de Deus, estamos cometendo o orgulho de não servir a Deus. Todas as desobediências. Então, por isso que todos nós, aquelas doenças todas que eu falei aqui sobre, quando eu falei no início do conceito do que é ser orgulhoso, o orgulho ele está dentro de todas as doenças espirituais, por mais que seja pouco. Mas se você está num nível maior, é muito predominante o orgulho, você tem que procurar o tratamento aqui da doença espiritual, orgulho, para você se libertar dela, ok? Porque a gente desobedece, por isso todos nós desobedecemos os mandamentos da lei de Deus, temos partes que desobedecemos. É impossível um ser humano conseguir obedecer na perfeição os 10 mandamentos. Pode ter, pode, eu não conheço ninguém. No orgulhoso dá a impressão que as outras paixões que a gente estudou, que são as outras doenças espirituais, para o orgulhoso traz aquela impressão de que está cochilando, ou seja, o orgulhoso tem a aparência de virtuoso. Então, às vezes, o orgulhoso, ele transmite aquela aparência de virtuoso, que ele não tem nenhum pecado, ou seja, aquelas doenças espirituais. Ele parece que não tem tristeza, ele não tem avareza, ele não tem gula, ele não tem luxúria, parece que não tem nada de pecado, de coisa errada, né? Ele parece ser uma pessoa virtuosa, ele dá esta impressão. Então dá a entender que as outras doenças estão tudo dormindo nele, parece que não estão aflorando. O São João Clímax ele vai dizer o seguinte:
A mais clara manifestação de que uma pessoa é orgulhosa é o fato de ela achar que não é orgulhosa. Porque geralmente o humilde geralmente ele vai dizer assim: ah, me desculpe, irmão. Ou seja, ele vai reconhecer mesmo ele não dizendo que é orgulhoso. E aí já dá a entender que a pessoa não é orgulhosa, né? Vai estar reconhecendo seus erros, suas falhas e muitas vezes mesmo sem ele ter tido aqueles erros e aquelas falhas. Um exercício para isso que eu, Cláudio, aqui aconselho é você, mesmo você não sendo culpado de nada e não tiver como defender, como Jesus Cristo, né? Você assume a culpa. Jesus não assumiu toda a culpa nossa sobre Jesus. Jesus não era culpado de nada, mas ele assumiu toda a culpa. Carregou toda a culpa sobre si. Ficou no silêncio. Então tome cuidado também se você fica muito na defensiva de que eu nunca sou culpado, nunca estou errado com nada. Isso já pode estar demonstrando sinal de você ser orgulhoso. Entendeu? Então, o humilde, ele às vezes assume e carrega o erro dos outros sem ele estar errado. Então é um exercício para você fazer isso. Você exercitar e carregar os erros, mesmo você não sendo culpado, mas isso exercita. Então essa doença, o orgulho, é a morte total espiritual da capacidade de amar. Então o orgulhoso ele está na morte total, ele não tem capacidade de amar. Porque amar a Deus é servi-lo. Quando a gente ama a Deus, a gente serve, a gente procura servir, não é? São Paulo não vai dizer, coloque à disposição dos outros o dom que cada um recebeu, ou seja, você procurar servir. Por isso que dentro do exército eu tenho trabalhado com vocês, procurando ajudar a você a despertar o seu dom, a descobrir qual o teu dom que você recebeu de Deus, para você servir a Deus. Porque a partir do momento que você descobre qual é o teu dom, aí você vai usar ele para servir a Deus. A gente tem que usar o nosso dom para servir a Deus. E não esconder que aquela parábola dos talentos, do dinheiro que um funcionário teve medo de investir, ele escondeu com medo de perder. Então, às vezes, o orgulhoso ele não vai querer servir a Deus, porque ele já se acha o todo poderoso, né? Logo, quem não quer servir a Deus não quer amar. Somente ama a si mesmo. Então, ele só ama a si mesmo. Só vai fazer aquilo pensando em si mesmo, ou seja, no egoísmo. Então, o orgulhoso se ama tanto que ele acaba se destruindo, se destrói a si mesmo. O orgulhoso não quer reconhecer que Cristo é o modelo. Cristo é o nosso modelo. Pronto, vamos tomar como Cristo modelo. Pronto. Já exercita tudo aí, vê o que Jesus Cristo fez. Você tem ele como modelo de sua vida para você fazer? Porque como modelo é o que ele fez para me procurar fazer também. Se você não quer ter Cristo como modelo, é sinal, é característica que está identificando que você é uma pessoa orgulhosa. Se eu quero saber como é a natureza humana pensada por Deus, é só olhar para Jesus. Então, como foi que Deus pensou como que Deus quer nós, seres humanos? Como foi que Deus pensou nós? É só olhar para Jesus. Jesus é o modelo como Deus quer nós, humanos. Só você olhar para como é que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Servir. Jesus estava o tempo todo servindo. Tanto é que ele disse, eu vim para servir. Jesus servia, ajudava. Ele era um médico, cuidava das pessoas, ajudava as pessoas sem nada em troca. Nós somos chamados a sermos deuses pela graça. Olha que isso vai causar um escândalo. Deuses por participação, ou seja, deuses pela graça. Somos chamados a participar da vida divina de Deus. Nós somos chamados a participar. Olha que lindo. Nós somos chamados a participar da vida divina de Deus. Só que o que acontece? Nós não somos deuses, é claro, por natureza. O que é? O ser Deus. Então nós somos chamados a participar da natureza divina. Por isso que somos chamados a sermos esses deuses, entre aspas. Porque a gente vai participar daquilo que é da natureza de Deus, junto com Deus. Por isso que Satanás tem esta inveja. Porque Deus ama tanto o homem que ele nos colocou muito próximo a ele. Então, como Deus, somos chamados a sermos Deus por misericórdia. Deus com D minúsculo, tá? Nós queremos Deus. Deus criou Adão e Eva por graça, mas destrói por quererem ser Deus sem a graça de Deus. Ou seja, quererem ser deuses sem a graça de Deus.
Porque para a gente ser esse Deus por participação, nós temos que ter a graça de Deus. O que seria ser esse Deus por participação? Claro, está dizendo uma heresia, tá dizendo para a gente ser deuses. Não, estou dizendo para a gente ser deuses. Isso aqui é o ensinamento da nossa igreja católica, tá? Dos santos e até bíblico, né? Também. Eu vou dar um exemplo. Quem é que tem condições de criar uma nova pessoa? Nós, seres humanos. Então, a partir do momento que eu me uno com minha mulher e nasce uma nova criatura, um novo ser, uma criança, aí eu estou participando da divindade de Deus. Porque para acontecer isso, Deus não vai se intrometer. Entende? Deus ele não vai me pegar com minha mulher e me unir para poder fazer sexo com ela e eu ter uma criança. Ele não vai forçar. Então ele quer que a gente participe dessa criação. Por isso que somos Deus por participação e a gente vai criar novos seres. Aquilo que o homem é capaz de construir com sua inteligência que Deus deixou. Deus não colocou o mundo tudo pronto. Ou seja, ele quer que o homem participe na natureza dele, de Deus, de construir as coisas. Por isso que somos Deus por participação. E por conta disso, Adão e Eva se elevaram em grandeza, sendo seduzidos pela serpente, de colocar Deus de lado. Não, eu posso ser Deus sozinho, sem Deus. Então, não preciso de Deus para as coisas fazerem acontecer. Olha, eu consigo gerar um filho. Eu não preciso de Deus, só basta eu me unir. Eu com a Eva e pronto, a gente tem muitos filhos. Não preciso de Deus. Ou seja, não entendem que para nascer uma criança tem que ter Deus colocar o Espírito, né? Nós vamos agir com a parte material. Porque se Deus quisesse, irmãos, ele fazia os seres humanos a quantidade que ele fez de anjos, mas ele não fez. Então ele quer que a gente contribua nessa participação da criação. Por isso que somos Deus por participação, porque nós estamos, posso assim dizendo assim, contribuindo com Deus para a continuação da criação divina. Ok? Para vocês entenderem essa questão de deuses por participação que somos. Aí vem o orgulho, porque queremos ser independentes sem Deus. Então, aí o ser humano já se acha que nada na vida dele, tudo na vida dele acontece, não é porque Deus está no meio, é porque eu que estou fazendo. Eu tenho um filho porque eu e minha mulher nos unimos para ter um filho. Não é porque Deus está no meio botando criança. Já ouvi aí umas histórias aí de que o homem já criou, foi até útero artificial, né, que pode fazer gerar uma criança ali sem precisar da mulher. Aí eu fico perguntando, será que vai ter espírito essa criança ou vai ser tipo um robô? Será que nasce mesmo? Eu não sei ainda do resultado, se realmente é possível ou não, mas tá uns experimentos aí da ciência. Então, isso mostra o quê? Essa capacidade do homem querer construir, só que ele está querendo fazer as coisas sem Deus, tá entendendo? Esse fato de querer criar um bebê sem a mulher, o útero da mulher, né? Criar um útero artificial, isso já vai demonstrando que o homem não quer Deus no meio da história, entendeu? Por exemplo, quando acontece a inseminação artificial, né? Pega o esperma do homem, então introduz na mulher, isso vai gerar uma criança. E essa criança, claro que vai ter um espírito normal, nascido desta forma. Então, aí isso vai levando às vezes o homem a se achar que é um Deus, porque não precisa de Deus para nascer vida. Ele está descobrindo os métodos. Então, as outras coisas. Então, o orgulho ele vai levando isso daí, você tirando Deus. Tudo que eu faço é sem Deus, eu não preciso dele. Agora, imagine dos outros seres humanos, né? Se eu tiro Deus de reta, imagina os outros seres humanos, né, que eu vou considerar mais inferior ainda mesmo, né? E quando eu vou tendo mais poder, mais status, aí eu sou orgulhoso, aí é que piora a minha situação, né? Então o orgulho destrói a paz interior que a gente tem. O orgulho é o super pecado, a fonte de todos os outros. Por causa do orgulho nós somos filhos da desobediência. Então nós somos filhos da desobediência. Por isso que todos nós temos desobediência, irmãos. Todos nós temos desobediência. Nós já nascemos desobedecendo os pais e a mãe. Porque isso é uma coisa que herdamos, que é o que se chama a maldição. Todos nós herdamos a maldição da desobediência lá de Adão e Eva. E isso é algo em todos os seres humanos. Só não aconteceu em Maria e em Jesus Cristo. E eu não conheço outro santo, né?
Nossa Senhora foi privada de tudo isso, ela não teve essas doenças espirituais, né? Ela foi privada. Então, a desobediência demonstra um grande sinal de orgulho, principalmente quem é uma pessoa que vive desobedecendo. Por isso que eu digo, a gente tem sinais de um pouquinho de cada doença espirituais, mas há aqueles que é mais predominante. Então, se você foi sendo identificado nessas características que eu fui falando, que é sinal que você tem a doença espiritual orgulho, você precisa das terapias, dos remédios, que vai ser a próxima aula que eu irei falar para vocês, que já vai incluir tanto a terapia da vaidade e do orgulho. Até a próxima aula.